Meus amigos, boa noite. Eu saudo-vos com a paz do Senhor. Eu vou aqui, amigos, tentar gravar um vídeo sobre a palavra de Deus, irmãos. Eu vou trazer aqui à tona nosso conhecimento acerca de alguns reis lá do Velho Testamento. E, irmão, é assim, é impressionante como a vida dos reis reflete as qualidades de Deus. Ou seja, ao falar desses reis, a gente está aprendendo sobre Deus, qual a maneira de Deus intervir na nossa vida. Ainda que não seja possível entender Deus, a sua mente, que ela é infinitamente superior a nós somos limitados. Ainda assim, irmão, é possível pelo menos a gente vislumbrar algumas qualidades de Deus pela experiência desses reis, irmãos. Eu vou começar com a história do rei Manassés. O rei Manassés, cuja sua história encontra no livro dos reis, mas eu vou preferir ler, que ele aparece também, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 33. Eu não vou detalhar, mas eu vou fazer aqui umas abordagens super importantes para que nós possamos tirar algumas conclusões. 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. O que nos chama logo nossa atenção aqui é a duração do reinado de Manassés. Um reinado muito longo. Só para você ter uma ideia, o reinado do rei Davi durou 40 anos. 40 anos ele reinou em Jerusalém. Manassés reinou por 55 anos, irmãos. E a palavra de Deus diz que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale de Rinom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçaria. Estou no versículo 6. E consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a sua ira. Também, aqui eu considero, irmão, um dos piores pecados de Manassés. Também pôs uma imagem esculpida do ídolo que tinha feito na casa de Deus, na qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. Ou seja, irmão, num lugar santíssimo do templo de Deus,
Manassés colocou imagens de esculturas esculpidas representando seu Deus. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Sempre assim, irmão. Deus usa os seus profetas, seus emissários, seus mensageiros para advertir quando o pecado chega ao seu trono. Quando a coisa está demais na terra, Deus usa pessoas mais próximas, pessoas visionárias, para advertir, seja um rei, um governo, ou mesmo no nível de personalidade, que é no nosso caso. Deus usa as pessoas para nos advertir. Então é por isso que diz aqui o versículo 10. E falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não deram ouvidos. Aí foi que aconteceu. Pelo que o Senhor, versículo 11, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Isso aqui é tremendo, irmão. Isso aqui é tremendo. Irmão, o pecado afasta Deus de nosso convívio. E quando Deus tira a mão de cima de nós, irmãos, ficamos imunes, ou melhor, ficamos vulneráveis aos ataques das trevas, irmão. Enquanto Deus está com a mão sobre nossas cabeças, é como se nós estivéssemos imunes às doenças espirituais. Estamos protegidos, estamos guardados debaixo de suas asas. Mas quando Deus, irmão, tira a mão de cima de nós, que é o nosso escudo, o inimigo vem com tudo para nos arrasar, irmãos. Isso é tremendo. E foi o que aconteceu com Manassés. Manassés não quis ouvir os profetas, os conselhos dos profetas. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Rapaz, essas correntes de bronze que prenderam Manassés, tem versões bíblicas que diz que botaram um gancho em seu nariz e foram puxando. Bora, Manassés, você está preso. Terrível, irmão. Eu entendo que essas correntes de bronzes são reflexos, irmão, de tantas outras correntes que existem no mundo espiritual, irmãos, que prendem nossas almas. Mas aí que é interessante, veja o que aconteceu, meu amado. Ele, o rei Manassés, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer de volta a Jerusalém. Olha como Deus é, irmão. Ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus.
Eu termino por aqui a mensagem do rei Manassés, mas deixo bem enfático da misericórdia que Deus tem àqueles que, mesmo atolado no pecado, se recorrer a Deus com arrependimento, sinceridade no coração, Deus retoma novamente, Deus na nova oportunidade, é Deus que perdoa nossos pecados, irmãos. Deus não resiste a um coração quebrantado. Pelas suas misericórdias, Deus atende a nossas orações, sobretudo quando estamos angustiados, quando estamos passando por apertos. Essa história é tremenda, irmão. Irmãos, hoje eu faço um trabalho de evangelização nos hospitais, irmão. E é triste a gente ver os hospitais abarrotados de pessoas, irmão. Muita gente sofrendo, irmãos, porque estão afastados de Deus. Porque não conhece a misericórdia de Deus, não conhece as qualidades de Deus e por isso sofrem. Às vezes até Deus permite este sofrimento, Deus permite esses desertos em nossas vidas como mecanismo de artifício para que voltemos a nossa face para Ele, reconhecendo que Ele é o nosso Pai e que Ele é capaz de nos perdoar e nos redimir de nossos sofrimentos. Olha o que aconteceu com Manassés. Manassés aprontou, irmão. Irmão, pare para pensar, para você ficar 55 anos num reinado só fazendo mal, rapaz. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. 55 anos Manassés reinou em Jerusalém, irmão. 15 anos a mais que Davi, fazendo o que era ruim. Além de fazer o mal, ele incitava o povo a também pecar. É por isso que aqui está no plural, aí. Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com cadeias e levaram a Babilônia. Misericórdia. Aí ele viu a coisa preta para o lado dele, porque quando a mão de Deus cai sobre nossos lombos, meu irmão, dói, e dói muito. Mas ele reconheceu Deus como a soberania do povo de Israel, o Deus dos seus antepassados, apelou a esse Deus vivo, e Deus teve a sua misericórdia, não deixou fazer nada com ele, e retornou ele para o seu trono e continuou reinando em Israel. Depois você lê o restante, você vai ver que ele começou a fazer as coisas direitinho, né? Muito bem. Agora vocês vão ver, irmão, vamos para a história do rei Uzias. O rei Uzias é um rei que eu particularmente, eu sou versado na história do rei Uzias. É um reinado que durou também muitos anos. E Uzias fez muitas coisas boas aos olhos de Deus. Vamos para a história. E aí vocês vão começar a entender como esse Deus dos céus trabalha em nossas vidas. Comece a fazer a comparação dos dois reinados. Observe que Manassés começou fazendo o que era mal. Aqui já é diferente o reinado de Uzias. Está também a história do rei Uzias em 2 Crônicas 26, capítulo 26, que começa assim: era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Olha que coincidência. Olha, rapaz, interessante isso, né? Manassés reinou 55 anos também. E o rei Uzias também reinou
durante 55 anos em Jerusalém. Diferente que Manassés começou aos 12 anos e Uzias, um pouco mais maduro, começou a reinar em 16 anos. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai, que o precedera. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Na verdade, Uzias conta aqui com o profeta Zacarias, que era seu tio, um homem de Deus. A história de Uzias é tremenda, irmão. Sexto, porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, misericórdia. Gate, para vocês terem uma ideia, irmão, era a fortaleza militarizada dos filisteus, de onde saiu Golias. Meu Deus do céu, era a zona militar belicosa da Filistia, como é chamado a nação dos filisteus, Filistia, depois eu vou ver aí que eu me passei agora. Quebrou o muro de Gate e o muro de Jabiné e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbal e contra os meunitas. E os amonitas deram presente a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Olha, irmão, isso aqui é isso aqui é uma opinião pessoal minha. Irmão, particularmente, para mim, o único reinado que supera o de Uzias é o do rei Davi. Rapaz, esse reinado de Uzias é tremendo, rapaz. Muito tremendo. O reinado de Uzias, na minha visão, só perde para o reinado de Davi. Em termos de volume, de guerras, de conquistas, de prosperidade e etc. Olha que história interessante, irmão. Olha que negócio interessante. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços. Poços eram necessários onde se tirava água. Naquela época, um poço era mina de ouro, irmão. Porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque Uzias era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeriel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, eram de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500
1.500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os seus inimigos. Rapaz, o rei, eu vou insistir, irmão, até que vinha um teólogo me provar que existe um rei tão volumoso como o rei Uzias, irmão. Um reinado tão cheio de aparatos, tão próspero como o do rei Uzias. Eu não conheço na história da Bíblia. Olha aí, rapaz. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém